Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25. Hoje nós vamos falar sobre verdade. Marcos 5, 25. Jesus estava no seu quartel-general. Ele estava em Cafarnaum. E chegando em Cafarnaum, ele chegava para trabalhar. O ministério de Jesus já estava famoso nas redondezas. Talvez essa é uma das passagens mais conhecidas de Cafarnaum que Jesus passava, porque Jesus estava em Cafarnaum. O chefe da sinagoga, Jairo, ele veio falar que a filha dele estava doente. Jesus Cristo falou: vamos até lá. Mas no meio do caminho ele foi interrompido. Ele foi interrompido por uma mulher que queria cura. Parece que tomou a frente de alguém. E tomou. Imagina o Jairo ali desesperado, minha filha passando mal, quase morrendo. E Jesus parou, porque alguém tocou ele. Porque alguém passou à frente, pegou a frente na fila. E diz o texto assim: estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Óbvio, os discípulos responderam o que seria mais óbvio: mestre, você vê a multidão se aglomera, ela está ao seu redor, e ainda você me pergunta quem tocou em mim? Eu sei, todo mundo tocou em você. Não. Jesus falou: não, existe uma diferença entre tocar e esbarrar. As pessoas se esbarram, mas essa tocou. Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher viu que não tinha para onde fugir. Sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Jesus queria muito mais que cura para essa mulher. A mulher já estava curada, mas tinha algo a ser feito. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé te curou. Eu gosto de outras versões que falam: a tua fé te salvou, porque é muito mais abrangente que simplesmente uma cura. A tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do quê? Do seu sofrimento. Não é da sua doença. Percebam? Olha que coisa interessante. Tem muito mais coisa em jogo aqui do que uma cura. Essa mulher é certa do fato que precisa encontrar com Jesus. É certa. E ela vai movida de uma consciência a respeito de Jesus. Ela fala: se eu tão somente tocar em Jesus. Tocar. Quem me tocou, disse Jesus, quando aquela mulher tocou: mestre, como pode? Um monte de gente está te esbarrando, exatamente isso, porque esbarrar é diferente de tocar. Sabe, tocar é uma coisa profunda, é relação, é mesa, é reconhecimento. Esbarrar é quem fica na superficialidade. Mas Jesus disse: tem alguém que me tocou, alguma coisa mudou, eu quero saber quem foi. E o versículo 33 diz, não gosto disso, mas a fórmula
do que é não apenas ser curada, mas ficar livre do sofrimento. E eu queria destacar isso aqui, ó. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Cristo, e tremendo de medo, vencendo esse medo, porque medo não é o problema é quando paralisa, contou-lhe toda a verdade. Contou-lhe toda a verdade. Aqui eu sublinho. Contou-lhe toda a verdade. Gente, a coragem não é a ausência de medo, a coragem é a ação apesar do medo. A ação apesar do medo. E essa mulher vai a Jesus e se despe diante de Jesus. Ela tira suas máscaras, ela conta toda a verdade. Sabe qual é o problema de contar toda a verdade? O problema de contar toda a verdade, porque assim, ficar livre do sofrimento é diferente de ficar curado. É que quando você conta toda a verdade, existem dois movimentos. Aquela mulher, para contar toda a verdade para Jesus, precisa contar antes toda a verdade para si, para ela. Porque muitas vezes nós não conseguimos ser curados, ou transformados, ou libertos do sofrimento, porque não conseguimos inclusive definir, tipificar o que de fato nos faz doente. Então é claro, é pedagógico, é terapêutico. Jesus, o primeiro terapeuta que ensinou Freud, é o professor, conta a verdade. E quando conta a verdade, ela conta para si. Ela se enxerga, se vê, se entende, vê as suas debilidades, vê os seus pontos fortes. Contou-lhe a verdade, esse é o primeiro movimento. Aquela mulher conta toda a verdade para Jesus, mas conta toda a verdade para si. E ao narrar para Jesus que ela está narrando para si a história, aqui reside o problema de muita gente. Porque tem muita gente que não quer entrar em contato com de fato a sua realidade. Duvido que você não tenha um espelho em casa ou um perfil que você se gosta mais. Tu está se enganando, cara. Jesus falou assim: fala para mim, quem me tocou? Fala para mim a sua verdade. Você precisa se enxergar. São dois movimentos. Conta a verdade para si e conta a verdade para Cristo. É isso que Jesus está ensinando. Contar a verdade é imprescindível para que Cristo nos transforme. Senão a cura até pode vir, mas a libertação do sofrimento não. Percebeu? A mulher já tinha sido curada. Quem me tocou? Saiu virtude, o sangramento parou. Mas a coragem daquela mulher fez com que ela escutasse do próprio mestre: filha, a sua fé te curou, mas agora, porque você se expôs, contou a verdade, você pode ir em paz e ficar livre do seu sofrimento. Nossa! Contar a verdade é o que transforma, é o que muda. Há muitas pessoas que só esbarram em Jesus, resvalam em Jesus, tocam em Jesus, mas as suas vidas ficam apenas nessa superfície, na superficialidade. As suas vidas permanecem inalteradas. Tem gente que esbarra em Jesus, até encontra cura em Jesus, mas não vai para um segundo nível. Então o sofrimento continua. Estar à mesa com Cristo não é sinônimo de ser salvo. Você vai ver isso daqui a pouco com o exemplo de Zaqueu. Tem gente que só resvala, mas não toca. O texto nos revela o que de fato transforma no encontro com Cristo. E o que de fato nos transforma no encontro com Cristo é a coragem de lhe contar toda a verdade. E Deus gosta de ouvir a nossa verdade. Na verdade, Deus nos provoca para falar a nossa verdade. Ele nos provoca, porque Ele sabe que só pode ter transformação a partir da sua verdade. É isso. Gente, Deus não é melindroso. Ele não fica triste com o que você fala para Ele, não. Deus não tem problema, por exemplo, com autoimagem, para falar para Ele o que você pensa a respeito dEle, inclusive. E se você falar a sua verdade, Deus não vai ficar com raiva de você ou ressentir de você. Na verdade, só existe transformação,
só existe libertação de sofrimento, só existe cura, novos começos, numa relação com Deus, baseado na verdade. Há uns 3 meses atrás eu fui num enterro, e eu cheguei no enterro, tinha uma pessoa que não era da nossa igreja lá, era a esposa daquele que tinha falecido. Eu fui no enterro, porque era da filha dos parentes daquele que tinha sido falecido. Eu não conhecia a pessoa que tinha sido falecida, estava falecida, e daqui a pouco naquele lugar eu vi a esposa chorando, muita raiva, com muita raiva, muita raiva. E o Senhor me tocou e eu falei, vou falar com ela. Eu fiz lá, eu orei com um pouco, mas depois eu falei, fui nela. Daí ela estava chorando assim, e eu ajoelhei, e eu falei assim, pode chorar. Daí ela falou assim, pastor, eu estou com muita raiva de Deus. Eu falei assim, então coloca para fora, pô. Coloca para fora, pode xingar. O pessoal fica até assim, como assim xingar Deus? Coloca para fora. Mas eu já estou dizendo um monte de coisa para ele mesmo. Eu falei, faça isso, pode colocar para fora. Isso é a coisa mais transformadora que você pode oferecer para si, inclusive na relação com Deus. Bota para fora esse negócio, bota para fora. Mas hoje não é dia de explicação. Eu falei para aquela mulher, hoje eu não estou aqui para dar resposta, mas eu queria te propor algo. A tua pergunta hoje é, onde está Deus? Deus é um vacilão. A tua pergunta, eu quero te oferecer uma resposta a isso. Deus está exatamente aí do teu lado agora, chorando com você. Eu falei para ela, eu orei com ela e falei assim, e a minha oração foi, faça dos cacos do luto uma matéria-prima para levantar um altar de adoração ao Senhor. Estava falando para uma mulher que não conhecia Cristo. Para minha surpresa, no domingo, 2 domingos depois, ela estava aqui na igreja. Ela veio, e no momento de apelo, ela levantou a sua mão dizendo, eu quero o Senhor. Aí ela começou a ser tratada, começou a ser amada. Já se passaram alguns meses. Na segunda-feira agora, eu tive uma surpresa tão maravilhosa. Teve o culto das mulheres. Que das mulheres é a mulherada? Vocês arrebentaram. Teve o culto das mulheres. E no final, ela veio me abordar e falou assim, pastor, você viu o meu vestido? E ela estava com um vestido coloridão. Ela falou assim, é a primeira vez que eu tiro preto. Escuta. E ela falou assim, com o olho marejando, gente, eu estou apaixonada pelo Senhor. Eu nunca pensei que talvez, e não é justificativa teológica, tá? Pelo amor de Deus, mas talvez uma morte pudesse gerar vida em mim. Eu estou apaixonada pelo Senhor, Ele ainda sonha comigo. Tem uma outra coisa, pastor, quando que é o próximo batismo? Eu não vejo a hora de me batizar. Aquilo ministrou tanto ao meu coração, sabe? O que eu quero falar para você, gente? Só existe transformação, libertação de sofrimento, só existe cura numa relação com Deus, onde a gente conta para Ele toda a verdade, tudo. Eu queria hoje apertar alguns esqueletos que estão escondidos. Você não está percebendo, cara? Você pode até estar curado, mas você não está livre do teu sofrimento. Quando você vai visitando a Bíblia Sagrada e vai notando encontros que as pessoas tiveram, transformadores com Deus, você pode notar a verdade está sempre no meio, não tem como fugir dela. Por exemplo, o caso de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, esposo de Rebeca vai dar à luz filhos, não podia, e Deus abre o ventre dela, e ela dá à luz a 2 irmãos gêmeos, que é Jacó e Esaú. E daí no ventre eles já brigavam pelo direito da primogenitura. Ou seja, o direito da primogenitura para o judeu era algo muito importante. Então o cara tinha que, um estava brigando, o primeiro. Então Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu grudado no calcanhar, como quem diz assim, eu vou roubar teu lugar, esse lugar é meu. E os dois cresceram, e Jacó sempre com aquilo na cabeça dele.
eu quero a primogenitura, eu quero a bênção do meu pai. E Jacó com a sua mãe tramam para passar o seu irmão para trás. E assim fazem. O pai já estava velhinho e o pai abençoou Jacó ao invés de Esaú. O irmão ficou mordido. Sua mãe falou assim, sua mãe Rebeca falou para Jacó: Jacó, meu filho, vai embora daqui, teu irmão está falando que está só esperando teu pai morrer e vai te matar, vai embora daqui, vai para as terras do meu irmão. E lá foi Jacó, e lá ele ficou 20 anos, fugido do irmão que queria matá-lo. Imagina essa família. E passaram-se 20 anos, e chega o dia em que Jacó tinha que ficar frente a frente com Esaú, novamente, frente a frente com o seu irmão. Jacó manda alguns espias, porque ele estava indo em direção à sua casa, à sua terra natal, e o seu irmão ficou sabendo, e ele foi em direção a Jacó. Jacó envia alguns espias e fala assim: vai sondar, meu irmão, vai sondar o que está acontecendo. Os espias voltaram e falaram assim: realmente, teu irmão está vindo, e eu tenho uma notícia que eu acho que você não vai gostar. Ele está vindo com mais 400 homens. Ele vai me matar, meu Deus do céu, ele vai me matar, minha vida já era, acabou. O que Jacó faz? Jacó, antes de se encontrar com seu irmão, teve que se encontrar com a sua verdade. Gênesis 32 narra essa história. Ele faz passar as crianças, faz passar as esposas, e ali ele fica lutando com o próprio Deus. Era uma luta com Deus, é isso que o texto diz: Senhor, não vou deixar você embora antes que você me abençoe. E Jacó falava isso. O que Jacó está fazendo aqui? Ele manda embora as suas mulheres, manda as suas posses, manda os seus servos embora, e ele fica sozinho, porque a hora da verdade, gente, é a hora que não tem muletas, é a hora que a gente fica nu. A hora da verdade é a hora que a gente fica sozinho mesmo. E Jacó fica sozinho, luta com Deus para que Deus o abençoe. Agora a pergunta é: por que nós precisamos lutar com Deus para que Ele nos abençoe? Isso é a coisa que Ele mais quer nos abençoar. Por quê? É simples. A única resposta possível é que só existe briga com Deus quando a gente quer que Deus nos abençoe nos termos dele, nos nossos termos, perdão. Tem que ser nos nossos termos. E não existe bênção de Deus nos nossos termos, não existe. Deus só nos abençoa nos termos dele. O que Jacó está dizendo aqui é: Deus, o meu irmão está vindo contra mim, Deus, ele vai me matar, ele quer que eu pague todo o mal que eu fiz a ele. Você precisa me abençoar, você precisa me livrar, você precisa me proteger. É isso que Jacó está falando. E Deus, ele está falando para Jacó de volta: ah, bonito, hein? Você quer que eu coloque um band-aid aí nesse problema? Você quer que eu esconda o ferimento? Você quer que eu bote uma gaze aí e mande você falar com seu irmão? Você não quer encarar o que está acontecendo, Jacó. Você não quer encarar. Você quer passar panos quentes. Não tem como. Você não quer de fato um encontro transformador com seu irmão. Você só quer seguir a vida. E é por isso que subitamente, entre socos e pontapés, naquela embolada da luta de Deus com Jacó, que Deus faz uma pergunta para ele: qual é o teu nome? Ele responde. Jacó se batendo, falou: meu nome é Jacó. E Deus fala: até que enfim, pô. Até que enfim você entendeu isso aí, você colocou para fora a sua verdade, Jacó. Até que enfim você fez isso. Sabe o que significa Jacó? Usurpador, enganador, traíra, 7-1. Era a verdade dele, pô. Era verdade, era a história. Quem é você? Você quer que eu te abençoe depois de tudo que você fez com seu irmão? Você quer que eu passe a mão na sua cabeça? Você quer que eu passe panos quentes e vá para debaixo do tapete? Ei, Jacó, assuma o que você fez. Assuma o que você fez. Qual é a sua verdade? Qual é a sua vergonha? Fala para mim, despeja, conta para mim toda a sua verdade. Jacó assume a sua verdade para Deus e fala: muito bem, Jacó, sou Jacó. E Deus fala: Jacó, agora você não vai mais ser chamado de enganador, pilantra e picareta. Sabe o que você vai ser agora? Você vai ser chamado de Israel. Você será príncipe. Mudou, mas passou pela verdade. Seu irmão já estava com o coração amolecido. O que ele ia falar com seu irmão já estava tudo certo.
a história seguinte, Gênesis 32, mostra o encontro dos dois, e eles só se abraçaram. Ele não precisou defender, eu não sou mais Jacó. Mas sabe o que ele precisou antes? Ele não precisou ser curado apenas, ele precisou ser liberto do seu sofrimento. Vocês entendem isso? Estou trabalhando nessas duas polos aqui. Eu não estou falando sobre cura hoje, eu estou falando de liberdade de sofrimento. Sabe a tal vida abundância que Deus fala para a gente? Sabe isso tudo? A vida abundância não é uma vida de cura, é uma vida de libertação de sofrimento. A cura vem a reboque, ela vem inclusive a despeito das nossas máscaras, ela acontece. Agora, liberdade de sofrimento é só vomitando a verdade para o Senhor. Qual é teu nome? Qual é teu nome? Pois eu já estava pronto para perdoar, mas antes disso tinha que existir liberdade dentro do próprio Jacó. Eu sou Israel, agora não vai, eu sou Jacó, agora não é mais. Agora, porque você entendeu e conseguiu se enxergar, você vai ser príncipe. Mudou, mas passou pela verdade. Jacó, qual é a sua verdade? A mesma coisa, gente, aconteceu com essa mulher do fluxo de sangue contínuo. A mesma coisa, ela, para ser transformada, teve que passar pela verdade. A transformação, a libertação de dentro teve que passar por uma verdade. Uma mulher que sangrava constantemente, e para o judeu isso era impureza. Ela não podia nem estar ali, ela tinha cidades para esse tipo de gente, para bandido, para leproso, para quem sangrava constantemente. Aquela mulher fura toda aquela barreira cultural, toda aquela barreira, inclusive, que as pessoas poderiam fazer contra ela. Ela era impura, ela não pode tocar em nada, ela não pode ser tocada. Imagina uma mulher que não podia ser tocada, uma mulher que não podia ser amada. Essa mulher, quando se aproxima de Jesus, Jesus pergunta: quem me tocou? Talvez a pergunta mais vergonhosa que uma mulher poderia ter, porque ela teria que vir à luz. Ela teria que ir à luz. Fui eu. Quem me tocou? Fui eu. Ela toma coragem, estufa o peito e dispara. Você quer saber mesmo quem te tocou? Você quer saber? Você quer saber? Então lá vai, fui eu. A desprezada, a impura, a rejeitada, a humilhada, a inadequada, a não amada, a que vive em solidão, a que vive em isolamento, a que vive se escondendo no meio da multidão, a que não se sente aceita pelo público e vive numa sombra. Essa é a minha verdade, essa é a minha verdade. Fui eu que te toquei. E Jesus disse: é isso. Agora, mulher, você não está apenas livre da sua doença, agora eu te liberto do seu sofrimento. Do seu sofrimento. Preste atenção. Sofrimento é uma coisa, enfermidade é outra. Porque tem gente que fica livre da enfermidade, mas não fica livre dos sofrimentos. Porque enfermidade é uma coisa e sofrimento é outra. Tem gente que reconstrói a família, mas ainda continua com a sombra de uma traição não confessa. A família foi reconstruída, mas a traição continua lá. Tem gente que se culpa até hoje de um aborto que foi feito no passado, refez a família, mas guardou, abafou. E só a gente sabe quanto isso tem carcomido a nossa alma. A família está curada, a família foi reconstruída, mas e o sofrimento? E o sofrimento? Essa mulher fica livre de duas coisas: da enfermidade e do sofrimento, porque ela teve coragem de contar a Jesus toda a verdade. Eu sei que vai dando um bolo, não vai? Quando a gente se confronta com os nossos esqueletos, a coisa parece que tem um bolo na garganta, uma pressão no peito. Gente, o único apelo, meu sermão tem um ponto só hoje. Hoje eu não vim falar sobre cura, eu vim falar sobre libertação de sofrimento. Que de verdade a gente precisa botar para fora. Você quer outro? Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, judeu que pegava impostos do seu povo e cobrava impostos do povo. Então era mal amado pelo povo e também era uma ratazana para o romano, que era aquele quem recebia o imposto. E ele escuta que Jesus ia passar. Quando ele escuta que Jesus vai passar, ele sobe numa figueira
e se esconde atrás das folhas. Não lembra alguma coisa para vocês isso? Se esconder atrás das folhas. Eu me remeto a Adão e Eva, pô. A folha de figueira. Vocês lembram o que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva, na viração do dia, estavam com Deus, e eles conversavam e tinham plena intimidade com Deus até o dia que eles erraram. E quando eles erram, eles se veem nus. E o que eles fazem? Eles escondem a sua nudez com uma folha de figueira. Sabe o que Deus faz? Deus acorda na viração do... Acorda, né? Deus na viração do dia aparece e fala: Adão, Eva, cadê vocês? Cadê vocês? Vocês sempre estão aqui. Por que hoje a gente não vai conversar? Daqui a pouco aparecem eles assim, ó. Por que vocês estão vestidos de figueira? Por quê? Deus fala para ele assim, ó: ops, pode tirar a roupa, eu só converso com gente nua. A gente pensa que abafar protege, mas abafar morre e faz morrer. Eu só converso com gente nua, é Deus falando. Eu só converso com gente sem máscara. Eu só liberto de sofrimento. Não é que Deus liberta, é a consequência prática. Porque a verdade liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. É uma questão prática. Só existe libertação de sofrimento de forma prática com a verdade. E Zaqueu está lá, escondido atrás das folhas de figueira. E Jesus olha para Zaqueu e fala assim: ei, Zaqueu, desce daí. Hoje me convém jantar na sua casa. Gente, jantar, hoje a gente chama todo mundo para jantar. Ainda mais que nós somos carioca e tal, gente boa. Vivemos numa igreja em célula que meu irmão, é casa aberta, não tem jeito. Mas na cultura oriental, jantar para casa era um pedido à intimidade. Eu quero partilhar da sua intimidade. Quando Jesus está falando: ô Zaqueu, para eu curar você, para eu transformar você, eu preciso ter acesso a ela, ter acesso à sua intimidade. Jesus estava falando para Zaqueu: Zaqueu, me conta a sua verdade. Hoje eu quero saber a sua verdade, porque hoje, se você me contar a sua verdade, a sua vida vai mudar. E Zaqueu senta com o mestre à mesa, todo mundo falando mal do mestre, porque Zaqueu estava com quem não valia nada, mas aquilo foi transformando, porque o evangelho é isso, a intimidade, mesa com Cristo. A partir daí o fogo foi pegando no coração, até que Zaqueu não aguentou e ele explodiu. Deixa eu falar um negócio, eu preciso fazer um anúncio aqui. Se porventura eu usurpei alguém, se porventura, gente, o cara era mó ladrão, meu irmão. Mas calma, daqui a pouco eu termino o anúncio do Zaqueu, mas eu vou parar aqui. Se porventura, é lógico que ele usurpou, mas deixa eu explicar, é isso mesmo. Quando a nossa consciência começa a despertar, a gente não consegue enxergar a verdade toda de cara. É normal, é natural. E às vezes a gente tem um nó na garganta, um bolo na barriga, a gente fala assim: tem alguma coisa errada, eu não consigo exprimir, não consigo dizer. Mas tem alguma coisa que eu preciso botar para fora. Uma angústia que não deixa a gente, sabe, um medo, uma ansiedade, uma vergonha, uma culpa. Eu não me sinto digno. Você nunca vai se sentir, mas você não conseguiu botar a verdade, colocar em panos limpos, até para si. Existe algo, mas ainda você não consegue dar nome direito. E é por isso que Deus é enfático nos dizendo: conta para mim a sua verdade. E conta para mim a sua verdade do jeito que você sabe ela. Só bota para fora do jeito que você consegue, mesmo que a definição seja mentira. Porque se porventura eu inventi alguém, eu usurpei alguém, mas o que Deus está falando aqui? Fala alguma coisa, eu preciso de matéria-prima para fazer alguma coisa. Por favor, fala para mim, dê um pontapé, eu só preciso disso. O resto, final da caminhada, eu faço com você. Gente, é botar para fora do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente define. É por isso que os terapeutas estão ricos, porque as pessoas não conseguem definir. Graças a Deus pela vida do terapeuta. Já vou falar sobre eles daqui a pouco. Pois eu quero comissão. Brincadeira, tá, gente? Mas é isso mesmo, sabe? Olha que coisa interessante. Não tenham dúvida. Esse caminho começa quando a gente volta à mulher do fluxo de sangue. Se ajoelha aos pés de Jesus, se prostra
e começa a falar para ele, na real, sem máscaras, onde realmente as coisas estão pegando. Aonde? Zaqueu diz: se realmente eu defraudei alguém, se eu usurpei alguém, eu prometo para todo mundo aqui, eu vou restituir 4 vezes mais, e vou pegar o que sobrar, e dividir, e dar a metade para os pobres. Jesus olha para Zaqueu, depois de falar isso, fala: é isso, Zaqueu, até que enfim, Zaqueu, era isso que eu precisava. Hoje, aí diz Jesus, presta atenção nisso, a salvação chegou na sua casa. Sabe o que é mais interessante aqui? O interessante aqui é que Jesus está à mesa com Zaqueu, mas a salvação não tinha chegado à casa de Zaqueu ainda. Ele estava à mesa, mas a salvação não tinha chegado à casa de Zaqueu. Sabe por que não chegou? Simples, porque ele não falou toda a verdade. E quando é que chega? Quando ele fala toda a verdade. Quando ele fala. E eu preciso te perguntar: será que existe aqui hoje que até tem alguém que até tem Jesus na mesa, mas ainda não chegou salvação para você? Será que existe alguém aqui? O convite de Jesus hoje é para todos nós, conte sua verdade para mim. Eu quero não apenas te curar, mas te libertar do seu sofrimento. Só existe transformação, só existe cura, só existem novos começos numa relação com Deus baseada na verdade. A pergunta hoje é: qual é a verdade que nossa existência abafa, que precisa ser trazida à tona para a gente ser transformado, para a gente ser liberto do sofrimento? A pergunta hoje é: qual é a verdade que nossa existência abafa, que precisa ser trazida à tona para a gente ser curado? Qual é o esqueleto que está escondido no porão da sua alma, que precisa ser trazido à luz, para que você possa voltar a viver? Talvez alguns aqui, a vida tem ficado cinzenta, você ainda não se deu conta desse perigo, mas para alguns aqui, o melhor lugar do mundo é o sofá da sala, com as persianas fechadas, e ali você ficaria o resto da sua vida, e você só sai dali para cumprir obrigações. E Deus sabe quantos compromissos você não cancelou, simplesmente para não sair daquele sofá, continuar nesse sofá. Parece que a vida perdeu o sabor para alguns. Talvez as pessoas que te amam, sua mulher, seu marido, seus filhos, já estão te dando sinais. Ei, será que não está na hora de buscar ajuda? Será que não está na hora de pedir ajuda para alguém que pode te ajudar? Algum profissional, pastor, liderança, discipulado? Mas você está resistindo isso com um preconceito bobo de que eu não sou maluco, eu não preciso de nada disso. Isso é apenas um momento. E esse momento já dura 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 4 meses, e você fica enganando a si mesmo todos os dias, dizendo: vai passar, eu estou cansado, essa é a minha personalidade mesmo, eu sou mais reservado. Pessoal, entendam algo: contar a verdade é sinônimo de o primeiro passo para uma cura é nos vermos doentes. O primeiro passo para uma cura é nos vermos doentes. Então, diz o versículo 33, a mulher, sabendo que ele tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Essa é a minha verdade. Eu estou doente, eu preciso de médico. Muitas vezes não nos percebemos adoecendo, inclusive sendo escravos da angústia. Tem gente aqui, por exemplo, que precisa tomar remédio. Meu Deus, meio tabletinho já funciona. É isso mesmo, tem gente aqui que precisa, mas qual é o problema disso? Inclusive é bíblico. O próprio Jesus falou assim: os sãos não precisam de médicos. Isso quer dizer, pela antítese da afirmação, que quem não é precisa. Talvez o seu caso seja hormonal, vá atrás.
Mas eu também descobri uma coisa, que remédio nenhum diz para você, eu te perdoo. Remédio nenhum te abraça e diz, eu te amo. Remédio nenhum te abraça e diz, pode ir embora, você não deve mais nada. Remédio nenhum diz para você, você é o meu filho amado, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Remédio fortalece, mas não dá sentido existencial. Remédio fortalece, mas não tira a gente da culpa. Remédio fortalece, e a gente começa a enxergar melhor, mas vem Jesus e diz assim, fala para mim a verdade. Fala para mim a verdade. Tem uma hora que você vai ter que responder a pergunta que Jesus te faz hoje para se curar totalmente. Ei, do que você está fugindo? Do que você está fugindo? Para se submeter a essa vida ridícula. Alguns vida de sofá, cama, cama, sofá. Do que você está fugindo? Para se submeter a essa vida ridícula, de sempre estar na sombra, se escondendo, não se achando digno. Do que você está fingindo? Do que você está fugindo? Fala para Ele toda a verdade. Ah, mas eu não sei. Fala de qualquer jeito, só bota para fora. Eu preciso de algo, diz o Senhor. Qualquer coisa, para que eu possa trabalhar. Do que você está fugindo? Onde está doendo? Onde está pegando? Onde está pegando aí dentro? Não tem jeito, sabe? A verdade é que eu odeio meu pai. É difícil falar, né? Não é meu pai não, tá, gente? Meu pai já olhou e falou assim, não sabia, eu não sabia. Verdade que eu odeio meu pai. Mas falar eu odeio meu pai, dizer isso em palavras, é um retrocesso. Afinal de contas, como que um filho não vai gostar do pai? Eu odeio, porque é o lugar que ele tinha que me dar amor, ele só me deu repreensão. A verdade é que eu odeio a minha família, porque quando eu era jovem meus pais se separaram, e simplesmente um dia um estava com a mala num canto, outro estava com a mala no outro canto, e eu, ninguém olhou para mim. E essa somatização muitas vezes nos faz não definir, mas só que esse sangue que vai esvaindo, vai tirando, essa vida que vai se perdendo pelos poros, que é exatamente o símbolo dessa mulher do fluxo sanguíneo, que vai te tirando inclusive de circulação da sociedade, que vai te fazendo não ter sabor pela vida. Ele pode ter cura. Chego ao Senhor, me prostro a Ele dizendo, é só com o Senhor, e eu vomito a minha verdade. Eu vomito a minha verdade. Você consegue? Você consegue? Ah, não. A minha verdade é que eu até falei para você que te traí, mas dentro de mim eu não me perdoo. Tudo que eu for falar para você aqui, meu irmão, você já escutou. Que tal verbalizar isso para o Senhor? Eu sou um traidor e não consigo me perdoar. Chego diante de Jesus com medo mesmo, me ajoelho diante dele e conto a ele toda a verdade. A verdade é que eu não perdoei meu tio de ter me estuprado. A verdade é que eu não perdoei o meu primo de ter me estuprado. Da boca para fora até saiu, mas dentro do meu coração isso me mutilou de uma forma tamanha. Jesus fala para você de novo, vem aqui, traz os seus sangramentos diante de mim, toca no meu manto, mas me deixa eu te curar. Não só apenas curar, mas te libertar do sofrimento. Conta a verdade. A verdade é que eu sou um viciado. Eu sou viciado em sexo. Tudo eu largo, mas uma mulherzinha, meu irmão, um homenzinho, que não é só mulher, não é só homem não, não é só mulher, homem que faz, não é mulher também. Pô, isso aí não dá.
Aí sabe o que você vai fazendo? Você vai mudando, fazendo gatilhos em cima disso, dizendo assim, não, eu já consegui me libertar. Mas só que daí a masturbação e a pornografia começam a tomar protagonismo. E daí tem muita gente que não é mais viciada em sexo, mas o vício mudou só de nome de identidade. Eu sou viciado em jogo de azar. Gente, isso está um problema. Eu sou betano. Tu ri, né? Olha aí. Ó Deus falando aqui. Se fosse a igreja pentecostal aqui, ô Jeová fala. Eu sou betano. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu estou recebendo, eu já falei isso algumas vezes aqui, tá? Estou recebendo um monte de gente no meu gabinete, família acabando, gente próspera, que hoje está sendo perseguida, não só por polícia, perseguido por bandido para ser morto, porque um dia ficou viciado em jogo. Eu sou viciado em jogo. Gente, olha só, enquanto a gente achar que dá conta da nossa vida, o sangue vai continuar se esvaindo. A verdade é que eu sou isso que eu sou. Eu sou viciado. A verdade é que eu não consigo perdoar. A verdade é que eu não consigo me perdoar. Pessoal, todos nós temos que encarar isso. Não é fácil, mas é a única forma de sermos curados. Vale a pena encarar a verdade. Eu estou terminando, mas eu aprendi mais uma coisa com essa mulher. Mais uma coisa. Eu aprendi que verdade de vez em quando é tão agressiva, mas tão pesada, que ela se torna insuportável. A gente tenta calar essa verdade. A gente faz de tudo, mas eu tenho que te dizer que verdade que fica abafada, verdade que fica calada, verdade que fica amordaçada, é que nem uma ferida que a gente coloca uma faixa por cima e não trata. Necrosa. Precisa de amputação, sabe? Bota aquela faixa e pensa que funciona. Ela vai infeccionar, vai apodrecer e vai te matar. A verdade às vezes dói. Por isso, encarar a verdade de cara limpa não é a coisa certa a fazer. Essa mulher nos ensina que a gente só tem coragem para encarar mesmo a verdade quando a gente se ajoelha aos pés de Jesus. Não tem jeito, é aos pés de Jesus. Porque Jacó estava brigando com a sua verdade, mas embolado com Deus. Brigue com a sua verdade, mas se embola com Deus. E ele se embolava, era tentar pé para um lado e para o outro. Pessoal, se é para lutar, gente, com as nossas inconsistências, com as nossas falhas, que seja dentro do abraço de Deus. Dentro do abraço de Deus. E quando uma pessoa está se debatendo com a sua verdade, ela acaba batendo em quem está perto, inclusive em Deus, e que seja. Quando você está tentando calar uma verdade que grita em você, sobra abraço, sobra pontapé para tudo quanto é lado, e Deus está do nosso lado, está dizendo assim, como se fosse um filho que está com raiva, e Deus ele está ali, recebendo pontapé. Tem uma hora que ele fala assim, ó, vá, pode chutar, mas dentro do meu abraço, eu te amo meu filho. É assim que vai começar a sua libertação. Faça alguma coisa, bate em mim, pode vomitar, pode cuspir em mim, até que a gente fala a verdade. E ele vem, abraça bem firme e diz, eu te amo, eu não sou contra você, eu já sabia disso a respeito de você. E que bom que agora você sabe, e que bom que você admitiu, e que bom que você pôde encarar a sua verdade, e não apenas você é curado, mas você está liberto do seu sofrimento. Deus amoroso, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso acontece com essa mulher, por exemplo, do fluxo de sangue, que vai na direção de Jesus e disposta a contar a verdade, sabe que vai ser curada. E isso aconteceu, por exemplo, com Zaqueu. Jesus não diz para Zaqueu, se você se arrepender dos seus pecados, eu vou jantar na sua casa. Não, presta atenção nisso. Jesus diz, Zaqueu, você está se debatendo aí dentro, você subiu escondido numa folha, porque existe algo dentro do teu peito que está te dando dor, existe uma inconsistência dentro de você. Mas Jesus fala para Zaqueu, mas se debate dentro do meu abraço antes. Eu quero estar na mesa contigo antes, inclusive sem antes você ter contado a verdade para mim. É como se Jesus estivesse falando, abra a guarda, eu estou à mesa para te dar coragem,
para você ser liberto do seu sofrimento. Abra a guarda, Zaqueu, abra a guarda, o meu amor te fará ir em direção à verdade. Só o amor conduz à verdade, só o amor, só assim você vai passar de servo, de escravo, à mesa com Cristo, para filho amado. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito, pessoal. Com Jesus, a mesa, a verdade vem. Com Jesus à mesa, a verdade vem. E quando a verdade chega, chega também a salvação. Chegou a salvação, Zaqueu. E hoje, Jesus está aparecendo aqui mais uma vez no horizonte da nossa alma. E desponta nesse horizonte de quem está deixando a vida sangrar, no horizonte de quem está deixando a vida se esvair pelos poros. Jesus aparece novamente e está nos falando: ei, conta para mim a sua verdade. Jesus já se apontou. E ele se definiu da seguinte forma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero teologizar esse texto hoje e define a minha mensagem. Eu sou o caminho pelo qual a verdade se transforma em vida. Eu sou o caminho pelo qual a verdade se transforma em vida. Tem gente que está se contentando com cura. Hoje o Senhor quer tirar do teu peito o seu sofrimento. A cura é para quem se expõe. A falta de sofrimento é para quem se expõe. Conta a verdade, mas antes se ajoelhe e reconheça quem Jesus é. Não tenha medo de dizer a verdade para Deus. Na verdade ele já sabe, ele está doido para escutar ela, para que se abra espaço para a cura e para o abraço do Pai, seguindo da sua doce voz, dizendo e segredando ao meu e ao seu coração: ei, meu filho, eu te amo. Eu te amo e eu sei os planos que eu tenho para vós. São planos de não sofrimento, são planos de alegria plena. Eu te amo, eu quero te ver livre do seu sofrimento. Você é amado. Hoje, no nome de Jesus, começou a nossa cura. Hoje começou a nossa libertação do sofrimento. Hoje chegou a salvação à nossa casa. Eu quero profetizar isso. Queria chamar o ministério de louvor para cá. Presta atenção nisso. O que o Senhor te pede hoje é: traga a sua verdade. E qual é a sua verdade? É aquilo que dá um nó na garganta. Mas não apenas traga a sua verdade para que você seja liberto do seu sofrimento, mas traga aos pés de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho pelo qual a verdade se transforma em vida. Ele é o caminho pelo qual a verdade se transforma em vida. Estou no meu jardim. Espero que seja sua adoração, sua oração. Tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Diga: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim partido. Eu amo
essa música. Eu tranco a porta e eu estou no jardim, e eu abro meu coração, e as nossas lágrimas, elas servem, lágrimas de corações abertos, servem como adubo no solo, para que as sementes do Evangelho possam crescer. Quantas sementes têm sido impedidas hoje por nós, porque simplesmente temos dentro do nosso peito esqueletos sepultados. Hoje Deus não quer nos dar cura. Hoje Deus quer nos dar libertação de todo sofrimento. Nós vamos cantar de novo, nós vamos nos derramar na presença do Senhor agora e colocar a nossa verdade para fora. Mas antes disso, eu preciso fazer uma pergunta. Você que está aqui essa manhã e quer começar uma vida nova com Cristo, indo como aquela mulher, a vida tem se esvaído. Eu não me importo quem está do meu lado. Eu quero cura, mas mais do que cura, eu quero libertação do sofrimento. Eu não aguento mais. Não dá para viver assim, gente. Chega uma hora que não dá. Mesmo com medo eu estou aqui, Deus. E hoje eu reconheço, eu preciso do Senhor. E a minha verdade é essa. Eu sou isso aqui mesmo, eu sei, eu tento enganar, mas eu sou isso aqui. Mas hoje eu não aguento mais ficar com isso que tem me matado. Eu jogo diante da cruz do Calvário, sabendo que Ele levou sobre si as nossas dores, sabendo que Ele levou sobre si as nossas transgressões, sabendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Gente, chega de doença, chega de sofrimento, tira do peito. Se você quer começar uma vida nova com Cristo hoje, essa manhã, feche seus olhos nesse momento, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu sou teu. A minha verdade hoje é: eu quero o Senhor. E assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo, levante sua mão lá no alto agora. Quem orou comigo? Levante. Deus abençoe, 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 Deus abençoe você. Mais alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui? Lá atrás, aqui embaixo, lá atrás. Tem alguém? Tem alguém? Deus abençoe, eu estou vendo você, meu amigo. Lá na galeria tem alguém? Eu não olhei a galeria ainda. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém na galeria? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém na galeria? Mais alguém? Mas Deus te abençoe, eu estou vendo você. Quantos aqui estão afastados do Evangelho? Afastados. E hoje o Senhor te chamou aqui para voltar aos caminhos do Senhor. Você que está voltando para os caminhos do Senhor aqui, levanta a sua mão onde você estiver, dizendo: eu estou voltando. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém aqui voltando? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu estou vendo você lá na galeria, Deus te abençoe. Mais alguém aqui embaixo? Alguém aqui embaixo, dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença, pelo seu poder que traz de volta. Olha, se você levantou sua mão, mantenha sua mão em pé, lá no alto. Mantenha sua mão lá no alto. Isso, lá no alto, isso. Quem não tem pessoas lá atrás na galeria, todos já estão com pessoas aí. A gente quer dar um abraço em você. Nós temos uma pessoa aqui, me ajuda aqui, por favor. Isso, para a gente dar um abraço nesse casal também. Obrigado, Carol. Obrigado. Mais alguém? A gente queria dar um abraço em todo mundo. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu sei, gente, isso, foi. Obrigado. Olhem para mim agora aqui. Contar a verdade para Deus é gerar perdão. Você é perdoado. Mas tirar o sofrimento é ir em quem foi ferido e falar, ou ir em quem te feriu e falar. Talvez essa seja uma parte difícil. Gente, deixa eu falar para vocês, a exposição vale a pena. É a única forma de arrancar do peito o sofrimento. Vai lá, conversa. Vai lá, diz: ó, eu te perdoo. Vem cá, eu te amo. Eu gosto muito de uma história da Corrie ten Boom, que foi uma mulher que não morreu
em Auschwitz, mas a família dela toda morreu. E uma vez ela estava pregando sobre nós precisamos perdoar, e o algoz da família dela, o guarda de Auschwitz, estava lá, estendeu a mão sobre ela e falou assim: Forren, que é menina, né? Forren, você falou que a gente tem que perdoar os alemães por tudo que eles fizeram. Deixa eu te falar. E ela sabia, ela já tinha visto o cara na plateia. Deixa eu te falar, eu estive lá. Eu sei que Deus perdoa, mas eu queria ouvir isso de você. E estendeu a sua mão. Foi, você me perdoa? Ela do outro lado diz assim: eu que sempre falei sobre perdão, naquele momento eu fiquei congelada. Eu não conseguia o que fazer. Mas o que Deus falou no meu coração, e aí eu falo o que ela falou, e depois eu vou dar o texto bíblico. Ela falou assim: perdão não é um ato da sensação, é um ato da consciência. Eu estendi a mão, mesmo que eu não tivesse com vontade. Foi quando eu tivesse estendido a mão, e eu peguei a mão dela como se a eletricidade viesse sobre mim, o coração pegando fogo. A gente se abraçou e os dois choraram. A ex-detenta e o ex-guarda não eram mais ex-detenta e ex-guarda, eram filhos amados de Deus. Sabe, gente, o perdão e o pedir perdão é fruto da consciência de transformação, e não do que você sente no seu coração. O coração é enganoso. O que eu peço para vocês hoje, gente, aqui, presta atenção em mim, presta atenção, aqui ó, por que ficar livre da cura, ter cura, e não ficar livre do sofrimento? É burrice. Não pode dar mais tempo para o pastor, né? Eu terminei bem cedo hoje, estou tranquilo. Eu vou fazer mais um apelo. Se tem alguma coisa que você precisa colocar para fora, coloque diante do Senhor e nos pés dele agora. Mas você não tem coragem. Eu te peço nesse momento, o primeiro passo é com medo se ajoelhar e falar assim: ó, o que eu posso te oferecer hoje é isso. Esse é o seu caso? Se ajoelhe no seu lugar, dizendo assim: Senhor, tem coisa que eu preciso colocar para o Senhor hoje, que vai mudar a minha vida, e eu preciso tirar do meu peito. Pense nesse momento agora como um momento de libertação. É o seu caso? Faça aí no seu lugar. Nós vamos orar agora. Senhor, o seu povo está de joelho, porque dói demais no peito, dói demais no coração. Nós entregamos hoje todo o nosso medo a Ti, toda a nossa falta de capacidade de inteligibilizar o que nós sentimos. Mas nós colocamos diante de Ti hoje aquilo que é um nó na nossa garganta. Nós vamos te pedir, Senhor, nesse momento, Senhor, nos dá estratégia. Uma coisa a gente quer lutar no Teu abraço, como foi a Jacó, como fez essa mulher, como fez o Zaqueu. A gente quer lutar te tendo a mesa, mas a gente não sabe como fazer. Então a gente vai de novo ao Senhor, te dizendo: pelo amor de Deus, pelo Teu amor, vem, inunda o nosso coração, faz de novo, nos dá coragem, nos dá estratégia, nos ajuda a falar, a agir sem antes sentir, nos ajuda. A gente quer estar livre desse sofrimento. É a Sua verdade, Senhor, e que essa verdade hoje liberte o Seu povo. De joelhos nós dizemos: é no Senhor e com o Senhor, e só no Senhor. Eu não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo
e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. E que o Espírito da verdade venha sobre nós e revele tudo aquilo que tem nos matado. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o caminho revele a verdade que gera vida. E que esse que nos faz novo esteja conosco, em nós e através de nós. E levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz que arranca todo tipo de sofrimento, a paz que faz começar tudo de novo e que traz à luz aquilo que está escondido, não para nos expor, mas para nos dar vida e vida em abundância. E assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vocês têm que me dar parabéns hoje, o horário tá bom, hein? Deus abençoe, gente. Diga, vem, Senhor, diga.